Em suas Bíblias, no livro do profeta Daniel, para compartilharmos do texto indicado no seu boletim, capítulo 3. Nós estaremos lendo todo o capítulo 3 e vamos pensar um pouco no tema que também está no seu boletim: critérios para ou do suprimento divino, ou para o suprimento divino. O próprio Deus, ele estabelece critérios no relacionamento do seu povo, e isso não exclui nós que somos seus servos. E nós vamos descobrir no texto sagrado quais os critérios fundamentais para que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, em que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não presta culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, então serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com os mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarrados que atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados
ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida, prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Que Deus nos abençoe a sua palavra em nossos corações. Meus prezados irmãos, é normal entre nós pretendemos obter o favor de Deus, tendo como parâmetros nossos conceitos de tempo e circunstâncias, como filhos do Deus Altíssimo. Muitas vezes vimos mesmo até a pecar na busca da ação de Deus para as nossas necessidades, tendo como padrão nossos entendimentos e não a onisciência de Deus e, sobretudo, o seu socorro no tempo próprio. Não é demais nós fazermos um pequeno inventário em nossas mentes e em nossos corações e confrontarmos com esse texto para podermos buscar o entendimento daquilo que de fato deva ocorrer na vida do cristão diante das dificuldades que esse mundo se nos oferece. É preciso que nós tenhamos sempre em mente, meus amados irmãos, a certeza de que neste mundo em que nós estamos alocados, sujeitos às suas intempéries, sujeitos às suas avalanches, sujeitos à sua pecaminosidade, nós haveremos de ter conflito e de ter aflição. Aliás, o Senhor Jesus deixou muito isso claro já no final do seu ministério, quando ele volta para os seus discípulos e diz: no mundo tereis aflições. Não espere um mundo de bonança. Sabe por que este mundo não pode ser um mundo de bonança para você? Porque este mundo jaz no maligno e você não pertence ao maligno. Portanto, há uma guerra entre a realidade deste século, a realidade deste mundo e a sua vida. Há uma disputa em sua vida e há um propósito, inclusive, do inimigo em não te ganhar, porque ele sabe que você nunca mais deixará de ser filho de Deus, mas em te neutralizar. E muitas vezes ele oferece no seu caminho, durante o decorrer da sua vida, propósito e situações para te levar ao desânimo, muitas vezes até mesmo ao descrédito, para enfraquecer a sua fé e para minimizar a sua afoiteza diante do anunciar o Evangelho da paz. E é por essa razão, conhecedor dessa realidade, que nós precisamos ficar bem nesses preceitos bíblicos, mas sobretudo nesses exemplos de servo de Deus, para chegarmos a conclusões necessárias para a vida cristã, que de fato esteja nos limites da vontade de Deus para cada um de nós.